que talvez seja necessário identificar, né, o que seria essa agricultura de coivara, né, que é mencionada aqui. Então, a agricultura de coivara, na verdade, ela é uma técnica, tá, de cultivo adotado em comunidades, vamos dizer assim, primárias, né, basicamente indígenas, quilombolas. Como é que se forma essa prática, tá? A agricultura de coivar, então, é aquele tipo de agricultura que se abriam clareiras no meio da mata, tá? Se derrubava a mata existente, se queimava o que se derrubava, tá? Fazia extração talvez da madeira mais significativa, tá? Se queimava e se plantava naquela região. Se plantava até que a terra desse retorno. Tá? Quando a terra não desse mais retorno, se deixava, se abandonava aquela terra lá, aquela clareira aberta e a floresta ela se regenerava. Tá? Surgia aí também aquilo que se conhece, ou que se conhecia também como a capoeira. Né? Primeiro surge a capoeira, depois as plantas maiores elas tomam o seu devido lugar e a mata, ela teoricamente, ela se regeneraria. Essa é a prática da coivara, tá? Que eu não havia mencionado anteriormente. Tá? Então, a agricultura indígena é caracterizada por essa prática, tá? Da agricultura de coivara, basicamente. O sistema caboclo, então, ele vai ter um sistema de cultivo de derrubada e queimada. Veja, que não é simplesmente coivara, porque a coivara você abre a clareira, né? Derruba, queima, produz, quando não dá mais, abandona e vai embora. O sistema de cultivo implementado já pelo sistema caboclo, ele faz a derrubada, não mais em clareiras, tá? Mas faz uma derrubada em uma área determinada, tá? Derruba e continua o plantio, tá? Não tem aquela questão do abandono, né? Para que se regenere, lá, porque não é uma clareira, é uma área já consolidada, aberta, ok? O sistema colonial, então, vai se começar a se adotar ali, né? O sistema de rotação de terras, tá? Melhorada com a atração animal, né? Que possibilitou isso e crescente especialização da produção. Tá? As novas técnicas que vieram junto com os agricultores, né, possibilitou isso. E o sistema atual, nós vamos ter o uso contínuo e intensivo da terra, com insumos externos. Aqui vai ter a utilização, então, de fertilizantes, pesticidas, o melhoramento das sementes, a motomecanização parcial, tá? Então, se o que caracterizava o colonial aqui era um sistema de tração leve, que começou a ser mais aprimorado ali no final dos anos 70, né? Ocorreu uma melhora nesse aspecto, tá? De maquinização na agricultura, mas a partir de 1970 isso teve uma intensificação e teve um avanço muito mais significativo, tá? No que diz respeito à questão da produção, tá? Uh, Na sequência, então, nós vamos ter aqui a questão dos elementos sociais chaves, tá? Os sistemas indígenas, obviamente, então, temos lá quem que é o elemento social presente lá? Os índios, né? Os próprios indígenas. O sistema caboclo, quem é que fazia parte, né? Quem eram os caboclos, afim? Antropologicamente falando, quem eram os caboclos? Então, aqui, ó, a miscigenação entre luso-brasileiros, hispano-americanos, negros e indígenas. Olha o que compõe aquilo que se conhece, talvez não o que se conhece hoje por caboclo, mas quem eram os caboclos que sucederam em termos de sistemas agrícolas os indígenas, tá? Então é aquela mistura, é aquela miscigenação do português, tá? Uh, Na verdade, aqui está como luso brasileiros, né? Ou seja, os portugueses que na época lá da colonização tiveram filhos com brasileiras já, né? Ou com índias, né? E geraram ali os luso-brasileiros, portugueses brasileiros, tá? Os hispano-americanos, da mesma forma, ok? Na época da colonização dos espanhóis, né?
os espanhóis que tiveram filhos com os originários aqui da América, tá? Os negros do sistema de escravidão, né? Os ex-escravos, tá? E os índios. Então são aqui, nós podemos dizer aqui que são quatro raças, quatro etnias, tá? Que compõem o caboclo, tá? Que vai, basicamente, você tem aqui uma área territorial no noroeste gaúcho, onde nós estamos situados aqui, que lá no princípio é basicamente indígenas, tá? Os indígenas, que né, vocês percebem ainda hoje que ocorrem o questionamento sobre reservas indígenas, que né, eram terras indígenas, não eram na nossa região aqui, né? Principalmente aqui, Ronda Alta, Nonoai, enfim, tá? Planalto, toda essa região aqui ela tem essa disputa e esse questionamento ainda, né? Mas você vai ver que vão ser você tem essa região então aqui que primeiramente ela é indígena, tá? Num segundo momento, tá, vem essa onda populacional de luso-brasileiros, de hispano-americanos, os negros que recebem, que começam a conquistar a sua liberdade, ou que já têm conquistado a sua liberdade, né? Começa a ocorrer essa miscigenação com os índios, e os índios eles vão cedendo lugar, eles vão sendo deslocados, tá, para outras áreas, e nessa área aqui começa a se fortalecer muito essa população cabocla, tá? Que começa a implementar basicamente a subsistência que ela vai se dar por forma da agricultura. O comércio ele é muito precário, quase que insignificante, né? Se começa a estabelecer o seu sistema agrário para poder dar condição de sobrevivência para as pessoas que aqui vivem, ou que aqui viviam, tá? Na sequência, então, chega por incentivos governamentais, né? Vem a onda de colonização de alemães e italianos, né? Que são aquelas pessoas de origem europeia ou de descendência, de primeira descendência daquela primeira linhagem que vem da Europa, tá? E que começa a ocupar essa região, porque é interessante identificarmos que a nossa região aqui, ela não recebeu os primeiros imigrantes europeus, né? Os primeiros imigrantes europeus principalmente quando se fala aqui os italianos, né, e os alemães, eles se fixaram nas chamadas colônias velhas, né, que é a parte ali de Porto Alegre pegando a serra, né? Nessa região eles se fixaram primeiramente. A segunda onda, que é quando essas famílias elas têm seus filhos, né, e em quantidade considerável, então esses filhos basicamente é que vêm para o norte gaúcho, vêm para a região que se localiza aqui, que é a região noroeste, tá? Então são descendentes dessa primeira origem migratória. Ok? E o sistema atual, nós vamos ter aqui agricultores familiares, agricultores empresariais, proprietários rurais, tá? Que basicamente tem descendência desses agricultores que ocuparam, né? Ou desses colonos, né? Que ocuparam essa região ali a partir de 1930. Não todos, basicamente nós temos essa configuração. Como era o acesso à terra? Tá, aqui temos uma característica sociológica, por exemplo, importante de ser analisada. Como era o acesso à terra no sistema indígena? O acesso à terra aqui nós temos um acesso coletivo, tá? A terra era de todos, né? A agricultura de coivar, ou seja, o mutirão vai lá, abre a clareira, derruba, queima, planta, colhe, não dá mais, deixa crescer o mato, vai abrir outra clareira lá, enfim, é coletivo, tá? O sistema caboclo ele vai estabelecer ele mantém um pouco dessa herança indígena, né? Do coletivismo, mas ele estabelece também as parcelas individuais, porém sem regulamentação ainda. Tá? As terras nesse sistema caboclo elas não têm uma escritura, tá?
Elas não têm elas não são escrituradas. As pessoas elas vão assumindo, elas vão se apropriando de partes ou de pedaços de terras, né? E vão estabelecendo a sua área. Na maioria das vezes de uma maneira coletiva, tá? Com pequenas frações individualizadas, ok? Uh, o sistema colonial, então, ele passa a ser privado, se abandona essa ideia da questão coletiva, e se o governo ele passa a estabelecer, se apropriar dessas terras que não tinham regulamentação, né, dos caboclos, tá? Você vai se apropriar dessas terras e você vai dar a titulação dessas terras. Você vai regulamentar, tá? E basicamente na nossa região você vai estabelecer, o governo ele vai estabelecer essa regulamentação em áreas de em média 20 hectares, tá? As chamadas, o que hoje seria conhecido na nossa região aqui, Sarandi, né? São 16 hectares, né? É o que caracteriza a média das propriedades familiares aqui é de 21 hectares, né? Pelo estudo que eu fiz aqui o ano passado, né? Mais ou menos é isso que caracteriza, tá? Mas você vai ter essa média de área, ou seja, mas elas são regulamentadas, elas são regularizadas. E no sistema atual, mantém-se, obviamente, aqui o acesso à área, à terra privada, e a possibilidade aqui também, culturalmente, aqui se evolui para a questão do arrendamento também, né? Você começa a trabalhar com a perspectiva você ser o dono da terra, mas não fazer uso dela, então você arrenda e goza dos benefícios, né, de quem produz, de parcela da produção. Eu posso não ser o dono dela, produzir nessa terra e pagar para o dono legal dela, para quem regularmente está regulamentado como sendo o dono dessa terra. Então você vai ter essa perspectiva também. Tá? Aspectos da força de trabalho, outro elemento importante do ponto de vista social e antropológico aqui para análise, né? O sistema indígena, nós vamos ter aqui o trabalho livre, dentro daquela perspectiva da organização tribal, né? Que nós vimos lá na videoaula da semana passada, a organização tribal onde o homem ele é responsável pela caça, pela pesca, a mulher é a que faz o plantio, é a mulher que faz a colheita, é a mulher que prepara. Enfim, você tem uma organização tribal. O sistema caboclo também aqui é um trabalho livre, né? Com a ideia de mutirões, tá? Principalmente aqui quando no nosso contexto que é a questão da colheita da erva mate, né? Que ela era bastante manual, né? Então você vai ter aqui a questão do soque, né? Toda essa perspectiva. O sistema colonial você vai ter o trabalho livre e a caracterização agora do trabalho familiar, mas mantém-se uma característica do sistema caboclo aqui, que são os mutirões, tá? Os pequenos agricultores que se organizam, tá? Fazer mutirões para plantar e obviamente depois você vai manter uma estrutura que possibilite naquela comunidade, naquela região, que se faça os mutirões para colher, tá? Você tem uma maior perspectiva de garantir a colheita, porque você vai ter mais gente trabalhando lá, você vai conseguir se precaver das intempéries, enfim, tá? Você mantém a tecnologia baixa, né? Então você mantém essa perspectiva dos mutirões. O sistema atual você vai ter também o trabalho livre, tá? Familiar e mão de obra contratada, dependendo da conjuntura, ou do contexto, do tipo de agricultura praticada aqui, tá? Porém, se começa a perceber uma escassez de mão de obra. Tá? Se começa aqui, se lá no período colonial existia uma abundância de mão de obra, tá? Dado o tamanho das famílias, dado a perspectiva dos filhos permanecerem no campo, aqui você começa a ter uma escassez de mão de obra. Repetindo os mesmos, dado a questão da redução, da diminuição dos membros da família, ou então na perspectiva dos filhos não permanecerem no campo, né? Se ocuparem de outra função, digamos assim. Tá?
do ponto de vista dos instrumentos e equipamentos de produção. Indígena, basicamente manuais, tá? Bem artesanais, inclusive. Machado de pedra, né? O arco e a flecha, a lança, a canoa, instrumentos bem básicos, né? Uh, o sistema caboclo aqui, uma utilização um pouco maior dos metais, no caso, tá? O machado, o facão e a foice, tá? Mas nada de grande alcance, né? O sistema colonial aqui mantém-se esses equipamentos, porém se introduz outros, né? Que possibilitam um melhor uma melhor utilização da madeira, né, que era abundante na época para fazer as suas benfeitorias, as suas construções, tá? Você começa a ter a utilização né, daqui das carroças, né, a construção de galpões para armazenamento da produção, das sobras, a questão dos arados, enfim, você vem com uma tecnologia que para a época bastante interessante, mas que teve que vir, né, junto com aqueles colonizadores que chegaram, né? E por fim, no sistema atual, vocês muito bem sabem, né, que tipo de instrumentos hoje se dispõe, né? Algo totalmente inovador, né? Motomecanização, né? A questão de, né, equipamentos hoje se fala na questão da utilização do drone, a, a agricultura de alta precisão, enfim, a agricultura 4.0, que foi debatida esses dias também nas aulas multidocentes, né? Enfim, se tem um aspecto tecnológico, né, a internet de tudo presente em tudo, inclusive na agricultura, né? Quando se fala também aqui da questão dos excedentes agrícolas, nós vamos ter a perspectiva da agricultura indígena sem sobras, tá? Muitas vezes com falta, mas sem sobras, tá? O excedente agrícola num sistema caboclo aqui se gera excedente na produção de erva, tá? Muita dela nativa e que se começa a cultivar também em algumas áreas, tá? Eventualmente algum pouco de produto da lavoura, tá? O sistema colonial, nós vamos aqui gerar um pouco de excedente do milho, do feijão, do trigo, né, e dos produtos derivados lá, principalmente da produção suína, né, a banha, muito utilizada na época, né, e o próprio suíno, a carne suína, tá? E no sistema atual, você vai ter uma multiplicidade muito maior de excedentes agrícolas, ou seja, produtos destinados para a venda, para gerar a capitalização da propriedade. Tá? Nas monoculturas, basicamente, as commodities, na agricultura familiar, uma diversificação estudada, planejada, que garante essa perspectiva de sustentabilidade. Tá? Aqui, pessoal, olha que interessante. E aqui que vamos tentar focar agora para concluir também, né? O nosso estudo aqui, né? Quando se fala no último ponto, nos fatores de transição para o outro sistema agrário, ou seja, quais foram os fatores que resultaram da passagem do sistema indígena para o caboclo, do caboclo para o colonial, do colonial para o sistema atual. Tá? Então veja só, qual é o aumento? Primeiro, sistema indígena, então, aumento gradativo da presença do caboclo. O que fez com que se passasse do sistema indígena, como eu havia mencionado anteriormente, para o sistema caboclo foi a presença cada vez maior do caboclo. Tá? Ou seja, dessas pessoas, e a gente não pode perder de contexto do ponto de vista antropológico e social, tá? Que a sociedade dessa época, os anos 90, era uma sociedade extremamente excludente, né? Era uma sociedade extremamente elitizada, tá? Ou você se punha no meio social como uma pessoa de posses que carregava um sobrenome, ou então você era relegado à base social e você tinha que se virar. Tá? Então, quando chega aí essas pessoas, né, que eram filhos de luso-brasileiros com ex-escravos,
ou com indígenas, os hispano-americanos que tinham filhos com escravos, com negros, enfim, ex-escravos, você tem uma população que não é benquista nesses grandes centros urbanos e que começa a se mudar, né, para as regiões e para buscar condição. E você tem cada vez um aumento maior dessa população que vai começando a chegar nessas áreas indígenas, né? Na nossa região aqui também isso vai acontecer e que começa a ocupar os lugares, as terras ocupadas por esses índios. Ou seja, você começa a colocar eles numa situação, né, ou de miscigenação também, tá? Ou então, né, começa a ocorrer, os índios começam a deixar esse local, né, e começam a ocupar locais mais restritos, ok? Então, o principal motivo aqui, né, apontado pelos estudiosos, né, para que o sistema indígena ele deixe de existir como sistema agrícola predominante na região, não que ele deixe de existir totalmente, ele continua a existir, mas não é mais predominante, é o aumento da presença do caboclo. E o caboclo passa a ser o predominante, passa a ser o sistema que mais está atuando nessa região, né? Qual é o motivo então para que o sistema caboclo ele deixe de existir? Ou seja, a colonização oficial do território, a privatização das terras. Lembra que foi mencionado antes? Os caboclos eles produziam, mas eles não tinham a regularização da terra. Tá? A terra ela não era regulamentada, eles não tinham escrituras, eles tinham a ocupação. E naquele contexto jurídico daquela época, eles não podiam requerer o uso capião da terra. Né? Então o governo, a partir de uma política, que nós vamos estudar essa política também mais adiante, né? A partir de uma política de proteger o território contra a invasão dos hispanos, né, da prata ali, eles começam, ao invés de dar grandes áreas de terras, tá, que fica mais difícil para o dono cuidar, ele resolve dar pequenas áreas de terra, vender por preços bem convidativos, muitas vezes, pequenas áreas de terras, para que se tenha uma ocupação geográfica, uma densidade populacional maior e que consiga garantir melhor a proteção dessa terra ou dessas áreas. Tá? Então, essa privatização das terras, ou seja, aquelas terras não tinham donos, elas eram públicas, a partir daquele momento o Estado privatiza, ele passa a dar, ele passa a vender as terras para algumas pessoas, descendentes normalmente de italianos e alemães que vieram na primeira onda de migração, né, e se estabeleceram nas chamadas colônias velhas. Tá? Então você tem o esvaziamento do sistema caboclo porque chegam esses colonos, esses descendentes de imigrantes europeus. Tá? Por que se dá o final, o fim do sistema colonial lá pelos anos 70? Porque você vai ter então a vinda de novas tecnologias, você começa a ter uma produção mais incisiva, uma exigência maior do solo, tá? Você tem um crescimento demográfico, mas você esgota a fertilidade desse solo. Você tem a saturação das áreas disponíveis. Aí vêm os filhos dos migrantes, constituem famílias de 10, 12 filhos com 20 hectares de terra. Fazer o quê? Se eu tenho 10 filhos, eu vou dar 2 hectares de terra para cada filho? Se eu tenho 20 com 10 filhos, como é que eu faço isso? Aqui então você tem a saturação disso tudo. Tá? E isso abre possibilidade para o surgimento do sistema atual, tá? Que surge aí com a questão da Revolução Verde, né? Com o uso de tecnologias para aumentar a produtividade, para recuperar a fertilidade do solo, tá? Então você não consegue, você faz a venda, aí né, alguns agricultores começam a comprar dos outros, né, aqueles que têm um pouquinho mais de condição começam a comprar as propriedades para poder formar áreas maiores de terras, tá? Enfim, se forma uma nova conjuntura,
tá? Que é o sistema atual, ou seja, o esgotamento da terra e dos recursos naturais e a impossibilidade de substituí-los por insumos, tecnologias exógenos, né? Então agora você tem uma nova configuração agrária. Você tem uma nova configuração para o sistema agrário, né? A produção, do ponto de vista social e antropológico, ela assume uma outra configuração, tá? E vocês, né, se conversarem ali com os pais, com os avós, com os tios, aí vocês vão ver que a partir de 1970, né, ocorreu aquela debandada também, muitas pessoas da nossa região, da região noroeste, para o Mato Grosso, tá? Que foi que é a chamada terceira onda, né? Daqueles que vieram da Itália, que vieram para as colônias velhas, né? Que depois aí os seus descendentes vieram para cá, que são as segundas colônias. Os descendentes desses migram, né? Novamente com uma iniciativa governamental, vão principalmente para o Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, o Acre, o Tocantins, enfim, tá? Naquela corrida para aumentar a chamada fronteira agrícola no Brasil, tá? E que durou muito tempo, né? Que durou muito tempo isso, e você vai ter uma série de pessoas muito bem sucedidas, outras nem tanto, né? Mas que se configura nessa perspectiva, porque novamente você tem um esgotamento, né? Você tem um esgotamento aí no período colonial de espaço, você tem muita gente, pouco espaço, o solo não está mais produzindo o que deveria produzir, então você tem que buscar condições. Aí o sistema atual ele surge a partir de 70 ali para tentar recuperar essa perspectiva que não se tinha, ou que se tinha entrado em crise, tá? Nesse momento do período colonial, ok? E para concluir aqui, tá? E para concluir aqui, a gente poderia propor aqui algumas questões para tentar esclarecer, para buscar um esclarecimento um pouco maior, né? Pergunto aqui, por exemplo, apresenta os principais impactos negativos da interferência social e antropológica no espaço geográfico estudado na perspectiva da evolução dos sistemas agrários, tá? O que teve de negativo, se é que vocês constatem alguma coisa negativa nessa evolução, tá? O que teve de positivo ou de mais positivo, tá? Não percebo nada de negativo na evolução do sistema, ou seja, do sistema indígena para o sistema atual. Não percebo nada negativo, só, enfim, faça uma análise criteriosa, crítica sobre isso, né? Que provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa negativa, vocês vão encontrar também, obviamente, elementos positivos. Apresente os principais impactos positivos da interferência social e antropológica no espaço geográfico estudado na perspectiva da evolução dos sistemas, aqui está um erro, tá? Agrários. Tá? E depois, o que na sua concepção prevalece e por quê? Ou seja, prevalece os aspectos positivos ou negativos? E por quê? Tá? Então são questões propostas aqui para uma reflexão acerca desse contexto que foi apresentado aqui. Obviamente que requer, interessante que seria estabelecer a leitura do artigo também dos autores supracitados. Ok? Então ficamos por aqui.